Bom dia, meninos. Meu nome é Gil Velim, sou professora de Química e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre distribuição de elétrons por níveis e subníveis de energia. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre o quarto modelo atômico de Bohr. E esse quarto modelo tenta explicar como seriam os átomos dos elementos químicos. Nesse caso aqui, uma representação onde você vê aqui o núcleo. Dentro do núcleo contém as cargas positivas, chamadas prótons, e os nêutrons. E a segunda região, porque no modelo de Bohr o átomo também é dividido em duas regiões, a região central chamada núcleo e a eletrosfera. No caso da eletrosfera, ela foi dividida em camadas, em 7 camadas. Temos aqui a representação do átomo. Esse amarelinho aqui é como se fosse o núcleo, onde contém os prótons e os elétrons, e as camadas de cores aqui diversas, representando as camadas, 7 camadas, onde os elétrons giram em camadas específicas ao redor do núcleo. Cada camada dessa suporta uma quantidade máxima de elétrons. A camada K, que é a camada de menor energia, a mais próxima do núcleo, menor energia, suporta 2 elétrons, porque no caso, exemplo, tem aqui um átomo de potássio. O átomo de potássio, ele tem um núcleo, dentro do núcleo de potássio tem 17 prótons e 18 nêutrons. Como você sabe, como dito nas aulas anteriores, quando você sabe o número de prótons, você também sabe o número de elétrons desse átomo do elemento químico. No caso, tem 17 prótons e pelo fato de ser eletricamente neutro, esse potássio vai ter 17 elétrons girando nas camadas eletrônicas. Logo, quando você tem 17 elétrons girando ao redor do núcleo, esses elétrons não estão girando em camadas aleatórias. 17 elétrons girando aqui na camada K, não. 17 elétrons girando aqui na camada N, não. Esses elétrons, eles giram ao redor do núcleo de forma organizada e bem distribuída. No caso, se o elemento químico tem 17 elétrons, os 17, dos 17, 2 giram ao redor da camada K. Então, quando você distribui os elétrons por camada, você inicia a distribuição da camada de menor energia. E não coloca 17 elétrons girando na camada K. Você só coloca 2. Por quê? Porque na camada K de menor energia só suporta 2 elétrons. De quantos elétrons o potássio tem? De 17. Se ele tem 2 elétrons na camada K, o restante dos elétrons, de 17 e 16, vão girar nas próximas camadas. E a próxima camada é a camada L. Dos 16 que sobrou, coloca 16? Não. Também porque o L não suporta 16 elétrons, só suporta 8. Então, você distribui os elétrons da seguinte forma nas camadas. 2 elétrons na camada K, sobrou 16. 8 elétrons na camada L, porque só suporta 8. Você já distribuiu 10, mas o potássio tem 17 elétrons. E o restante na próxima camada, camada M. Ah, professora, eu posso colocar esses 7 elétrons na camada P? Não, certo? Em ordem crescente de energia dentro das camadas. Esse elétron aqui da última camada, ele recebe energia, já que você quer colocar ele em outra camada, ele recebe energia e ele pode pular para camadas de maiores energias. Então, o elétron da última camada, camada de valência, que a gente chama, ele pode receber energia e pular para camadas de maiores energias. Quando cessa essa fonte de energia, essa absorção de energia, ele tende a voltar para a camada de origem. Mas quando ele volta emitindo
radiação visível. Por exemplo, o sódio, ele tem um elétron na última camada, N. Esse elétron pode absorver energia e pular para a camada de maiores energia. E ele retorna. Quando o elétron do sódio retorna, ele retorna emitindo energia na forma luminosa de cor amarela, específica do sódio. Então, um composto que tem sódio, tipo NaCl, você caracteriza, tem até um nomezinho do teste, chamado teste de chama, que você identifica esse metal somente pela cor que ele emitiu quando o seu elétron é excitado para camadas de maiores energia e volta emitindo uma cor específica. Você tem aqui várias cores detalhando metais específicos. Isso nós comentamos também na nossa aula anterior. Comentamos também que cada camada ela possui subcamadas. A camada K ela é subdividida em uma subcamada. Subcamada S. A camada L, a segunda camada, ela é subdividida também. Ela é subdividida em duas subcamadas. S, P. A camada M, a terceira camada, ou terceiro nível, ela é dividida em três subníveis, em três subcamadas. E assim sucessivamente. Vimos também essa organização em sala, onde você tem as camadas, ou os níveis, que são 7 níveis. A primeira camada é subdividida em uma subcamada com a letrinha S, e essa subcamada também suporta uma quantidade máxima de elétrons, que são 2. A segunda camada ela é dividida em duas subcamadas, S e P. A subcamada S do nível L suporta 2 e a subcamada P do nível L suporta 6 elétrons. Se você somar aqui 2 mais 6, a camada L suporta 8 elétrons. Temos aqui a terceira camada, ela é dividida em 3 subcamadas, S, P, D, e cada subcamada da terceira camada suporta uma quantidade máxima de elétrons. Você já sabe que o S suporta 2, o P suporta 6 e o D, 10. Se você somar todos os elétrons, você tem 18 elétrons. Desculpa. Temos aqui o subnível N, o nível N, a camada N, ela é subdividida em 4 subcamadas. Cada subcamada da camada N, ela também suporta uma quantidade máxima de elétrons. A subcamada F, 14. Subcamada D, 10. Subcamada ou subnível P, 6. Subcamada ou subnível também, tanto posso falar subnível ou subcamada. Da camada N suporta 2, como dito anteriormente. E a gente vai montando um diagrama muito conhecido, certo? Aqui, antes de falar sobre o diagrama, eu tenho aqui representado o número em vermelho, certo? Esse 1, 6, 7, eles são os níveis. Então, quando tem 2, está relacionado à camada L. Quando tem um 3, a camada N. Quando tem um 5, a camada O. Quando tem um 7, está relacionado à camada, a última camada Q. Temos o subnível, a subcamada, e esse númerozinho que é expoente, o número de elétrons. E a gente montou aqui um diagrama que a gente conhece bastante, que é aquele slide que veio anteriormente, de diagrama de Pauling, certo? Que também comentamos em sala de aula.
Diagrama que vai servir para a gente distribuir os elétrons não mais por camadas, e sim por subcamadas. E essa distribuição de elétrons nas subcamadas, ela segue também uma ordem crescente de energia. Você não coloca um elétron na camada de maior energia, você sempre começa a distribuir das camadas de menores energia para de maior energia. O diagrama de Pauli também fala que você começa dos subníveis de menor energia para os de maior energia. E como é que você faz? Seguindo as setinhas, de cima para baixo. Exemplo. Vou fazer aqui a distribuição eletrônica em subníveis, não em níveis, dos seguintes elementos químicos. O flúor, o número atômico dele é 9, que é o número atômico, também dito em sala de aula. O número atômico é o número de prótons. E se ele for eletricamente neutro, você sabe o número de elétrons na eletrosfera, que é 9. Então, você vai distribuir 9 elétrons nas subcamadas da eletrosfera do elemento químico flúor. O neônio, 10 elétrons do neônio, 15 elétrons do fósforo e 28 elétrons do níquel. Quero que você faça a distribuição dos elétrons por subníveis e não por camadas ou níveis. E tem subníveis, certo? Coloca só um Szinho aqui. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Como é que a gente faz isso? O 9, certo? Vou colocar aqui o diagrama. Você tem 9 elétrons para distribuir nos subníveis. Então, você começa do subnível de menor energia, que segundo Pauling é subnível 1s2. De 9 elétrons, colocou 2 no primeiro subnível. Posso colocar 3? Não, porque o subnível S não suporta 3 elétrons. Posso colocar 1? Não. Se você pode colocar 2, porque você vai colocar somente 1. Então, coloca 2 elétrons dos 9 que o flúor tem. Próximo subnível, você tem aqui a primeira setinha, você pula para a segunda setinha, que corresponde de maior energia. 2s2. Então, você colocou aqui na primeira camada 2 elétrons. Começou a segunda camada. Na segunda camada, você coloca 2 elétrons na subcamada S. E 5 elétrons na subcamada P da segunda camada. Se você olhar aqui, ó, você começou um S2, colocou 2 elétrons no subnível 1s. Colocou mais 2 no subnível 2s. E foi para a terceira setinha, de cima para baixo, porque você vai aqui de acordo com a setinha. Não é por baixo, certo? É por cima. Mais 6 elétrons no subnível P. 6 elétrons, se você colocar 6 elétrons aqui, se você fosse somar, ia dar quantos elétrons? 10. Mas você tem 10 elétrons? Não, você só tem 9. Se você colocou 4, restou quantos elétrons? Só 5. Somando aqui, ó, 9 elétrons distribuídos nas subcamadas, em ordem crescente de energia. Aqui, ó, 2s2, colocou mais 2, colocou 5. Como não tem mais elétrons, você não passa para o subnível 3s. Feita a distribuição de subnível do flúor, vamos agora fazer do neônio, com 10 elétrons. Você começa sempre do subnível 1s2. Colocou 2 elétrons de 10, sobrou quanto? 8. Se sobrou 8, eu vou colocar 8 elétrons no próximo subnível, não, porque ele só suporta 2. Coloca 2. Posso colocar 3? Não, porque ele só suporta 2. Já colocou 4 de quanto? De 10. Então, sobrou 6. Próximo subnível depois do 2s2, 2p6.
Assim, agora eu coloco 6, porque se eu somar aqui 2 mais 2 mais 6, 10 elétrons. Coloco 7, você não tem 11 elétrons, até, e nem pode, porque aqui só suporta 6 elétrons. Aí como é que ficou? Colocou 2 na primeira camada, colocou mais 2, 4, e 6 no subnível 2P. Se tivesse mais algum elétron, você partiria para o outro subnível 3S2, onde é por ordem crescente de energia, não esqueçam. Já tem um negócio aí, o fósforo 15, certo? Onde eu coloquei aqui todos, né? A distribuição do fósforo 15, você tinha no fósforo 15 elétrons, colocou, né? Inicia por um S2, depois de colocar 2 elétrons no nível 2, coloca no próximo subnível, 2S2, 2P6, até aqui você tem quantos distribuídos? 10. Depois do 2P6, vem um 3S2. Se você somar aqui, já são 12 elétrons, só que o fósforo tem 15. Se você já colocou 12, sobrou 3 ainda. Esses 3 elétrons, você pode colocar aqui no 4S2, aqui 7S2. Então, se você está aqui, ó, 3S2, os próximos 3 elétrons, que está sobrando dos 15, você pula para a próxima setinha, de cima para baixo, cima para baixo. Encontra o subnível 3P6. Mas você vai colocar 3P6? Não, porque você só tem 3 elétrons. E quando somar, distribuiu 15. Fácil, né? Então, aqui, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, pulou para a próxima setinha, colocou 3 de 15, para somar os 15. Próximo elemento químico, o níquel tem 28 elétrons. Dá uma pausa aí no seu vídeo e tente fazer a distribuição eletrônica por subnível. Já fez? Ótimo. Começou por qual subnível? 1S2, então você acertou. Dos 28, sobrou quanto para distribuir? 26. Se tem 26, você coloca mais 2 no próximo subnível, em ordem crescente de energia, 2S2. Já tem 4. 2P6, 1S2, 2S2, 2P6, já tem 10. Próximo, 3S2, já tem 12. Depois do 3S2, vem aqui para a próxima setinha, 4 setinhas de cima para baixo, 3P6. Próximo nível, 4S2. Estou indo um pouquinho mais rápido, certo? Nesse caso aqui, se você ver, você já tem quantos elétrons distribuídos? 4, 6, 10, 12, 18, 20. Falta quanto? 8 elétrons a ser distribuídos. No caso aqui, ó, depois do 4S2, você vem para a próxima setinha de cima para baixo e encontra o subnível 3D10. Você vai colocar 3D10, se você colocar 3D10 bem aqui, você vai somar quantos elétrons? 30. Você tem 30? Não, você só tem 8. Temos aqui a distribuição de elétrons do níquel. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D8. Se tivesse mais elétrons, você continuaria aqui nas setinhas. Fácil demais, não é, meninos? É sim. Sabendo disso, eu quero que você faça a distribuição destes elementos químicos com que você acabou de
aprender. Por subníveis, certo? E por níveis. Como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui um videozinho interessante para explicar a distribuição desses 4 elementos químicos por níveis e por subníveis.